Graça e paz, meus queridos. Estamos então na nossa segunda aula a respeito de ministérios orientados pelos dons. Nós estamos compartilhando a respeito dos dons. Eu espero que você já tenha feito o seu teste de dons e tenha enviado aí para a sua célula, para que todos possam fazer. Nesse teste você vai descobrir 5 dons manifestos e 5 dons latentes. É claro que a Bíblia não tem um teste, né, para que você descubra quais são os dons. Então, esse teste é apenas uma ferramenta para te auxiliar, para te ajudar a perceber possíveis dons que o Espírito Santo já te concedeu. Mas é claro que esse teste não anula a necessidade que você dobre os seus joelhos e fale ao Senhor a respeito de quais dons Ele te deu. Isso também pode ser percebido por aquilo que você tem alegria para fazer, né? As mais variadas áreas no reino de Deus, que você sente de fato alegria e sente que faz bem, né? Além de ter testemunhos de outros irmãos que reconhecem que aquilo que você faz por uma capacitação e eles percebem a manifestação do Espírito Santo de Deus através daquilo que você faz. Então, o teste é muito importante, mas ele não dispensa a sua intimidade com o Espírito Santo nesse processo de descoberta. Hoje, nós vamos tratar a respeito de 3 dons. Sempre trataremos um dom de cada uma das categorias apresentadas pelo DNI. Dons de sabedoria, dons de engajamento e dons de poder. Faremos isso porque pode ser que a gente, dessa forma, consiga alcançar um maior número de pessoas. Algumas pessoas têm os seus dons mais concentrados, por exemplo, nos dons da sabedoria, e de repente podem não ter tanto interesse em dons de engajamento ou em dons de poder. Então, dessa forma, a gente abrange todas essas classes, né, categorias propostas pelo DNI, e vamos avançando assim. O primeiro dom que vai ser compartilhado nos nossos pequenos grupos é o dom da criatividade artística. Fala a respeito de pessoas que foram capacitadas pelo Espírito Santo a usar a sua criatividade artística para a edificação da igreja. Essas pessoas, elas têm facilidade para se envolver em processos criativos, né? E elas conseguem transformar ideias. Aqui está uma chave muito interessante na compreensão desse texto, ou melhor, desse dom, né? É o fato que pessoas com um dom de criatividade artística conseguem transformar ideias, elas conseguem gerar ideias e dar a essas ideias uma expressão real, elas conseguem trazer, né, essas ideias à existência através de uma expressão artística. Isso pode acontecer em diversos aspectos. Por exemplo, alguém com um dom de criatividade artística pode transformar uma ideia bíblica em um roteiro de teatro, por exemplo. Alguém com dom de criatividade artística pode ser um excelente compositor musical. Alguém com dom de criatividade artística pode certamente decorar um ambiente, preparar um cenário, não é? Mas aqui, quando falo de decoração de ambiente, não é apenas relacionado a um teatro, mas de fato um ambiente, seja qual for ele. Né? A criatividade artística, ela transforma o ambiente, ela embeleza o ambiente. As pessoas com esses dons, com esse dom, pode ser excelentes pintores, excelentes compositores, excelentes escritores, né? Podem trabalhar com escultura e coisas parecidas. Eu tenho visto em alguns lugares que durante o culto, né, tem sempre alguém pintando um quadro. Isso parece ser estranho, mas na verdade não é, porque todas essas evidências artísticas ou criativamente, né, geradas podem falar, né, a respeito do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Êxodo 31, versículo 2 ao 5, sobre Bezalel, né? A Bíblia diz que esse homem foi enchido, o texto diz, eu o enchi do Espírito de Deus. Então, é o Espírito do Senhor dizendo, eu enchi Bezalel e eu dei a ele sabedoria, entendimento e conhecimento para fazer todo tipo de trabalho. Então, presta atenção.
Isso está totalmente em coerência com aquilo que falamos na aula passada. É uma capacitação do Espírito Santo. Bezalel teve uma capacitação do Espírito Santo e para fazer o quê? Que tipo de trabalho foi capacitado Bezalel para fazer? O texto diz, para desenhar, trabalhar com ouro, com prata, com bronze, cortar, montar pedras preciosas, trabalhar com madeira e ainda conclui, e para fazer todo tipo de obra artística. Então nós temos que reconhecer que Deus deu a alguns essa capacitação sobrenatural de gerarem ideias de forma artística, de traduzirem ideias e sentimentos por meio da expressão artística. Pessoas com esse dom devem procurar desenvolvê-lo através de grupos de artesanato, de grupos de teatro, de composições musicais, né? De elaborações de layouts, né, de informativos da igreja. Isso também é muito interessante. A mídia precisa de pessoas com esses dons, né? Essas pessoas também podem trabalhar na área de decoração de ambientes, de mobiliar ambientes. Acredite, irmãos, nós precisamos muito de pessoas com esse dom de criatividade. E aí você pode se perguntar, mas pastor, como que eu posso desenvolver esses dons? Bem, queridos, duas dicas que serão sempre úteis para o desenvolvimento de todos os dons. É procurar pessoas que também exercem os mesmos dons que você acabou de descobrir e ver como elas processam, como elas desenvolvem isso. Então, esse contato com pessoas com os mesmos dons vai te ajudar a desenvolver o seu dom. Uma outra dica é estude, né? Existem muitos estudos dentro dessa área, né? Dentro desse dom, estudos seculares que vai potencializar o dom que Deus já te deu. Lembrando que recebemos de Deus o dom, mas nós somos os responsáveis para desenvolvê-los. Então, envolva aí nos ministérios de teatro, de música, né, de artes de forma geral, e sucesso no desenvolvimento do seu dom. O Espírito Santo e a igreja precisa de você. O segundo dom que nós vamos tratar hoje é um dom agora do engajamento, né? Esse primeiro dom que falamos de criatividade artística, ele está na área de sabedoria. Agora, na área de engajamento, o primeiro dom que vamos tratar, e segundo dom da aula de hoje, é o dom de apóstolo, é a capacitação que o Espírito Santo dá a alguns dos nossos irmãos, né, para que eles sejam reconhecidos como líderes por diversas igrejas. Então, esse dom em especial, né, o dom do apóstolo, é um dom muito marcado por algo que transcende a igreja local. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que o Senhor mesmo designou alguns para apóstolos. Então, no meio de profetas, evangelistas, de pastores e de mestres, nós temos os apóstolos. Benihim tem uma definição curiosa. Ele define os 5 ministérios de Efésios 4, né, nos dedos das nossas mãos. Então ele diz que o mestre seria como o dedo mínimo, capaz de tirar segredos de pequenas frestas, né? Então os mestres têm essa capacidade de ter esses entendimentos, depois falaremos sobre isso. O dedo anelar seria o pastor, que é o ministério que faz aliança. O dedo médio seria o evangelista, né? Que é o maior dedo, que alcança os lugares mais distantes da face da terra. O dedo indicador seria o profeta, né? Que aponta o dedo e diz assim, diz o Senhor. E ele compara o apóstolo com o polegar, que é o único ministério que toca no profético, que toca no evangelístico, que toca no pastoreio e que toca no ensino. Então, os apóstolos, pessoas que têm o dom de apóstolo, geralmente também têm muitos traços proféticos, evangelísticos, pastorais e também de mestres, né? Uma observação de consenso comum é que os apóstolos geralmente são dotados de muita sabedoria. Possivelmente carregam com eles também um dom auxiliar, é o dom da sabedoria. Essas pessoas, né, com esse dom de apostolado, esses dons de apóstolo, devem se envolver sempre
em trabalhos que diz respeito à fundação de igrejas, a planejamento a longo prazo, um planejamento estratégico. Pessoas com esse dom têm essa capacitação do Espírito Santo de trabalhar com planejamentos mais a longo prazo, de dar assessoria a igrejas, sempre lembrando, queridos irmãos, desenvolvendo tarefas que vão além da sua igreja local. Uma dica, não é, para quem descobriu através do teste que esse é um dos seus dons, seja manifestos ou dons latentes, uma dica seria ampliar um pouco mais a sua mentalidade a respeito do reino de Deus, com relação a limites que vão além da sua igreja local. Ou seja, se você descobriu que esse é um dos seus dons, pense se aquilo que você tem feito com a sua igreja local também não pode ser algo para abençoar outras igrejas. Então, essa seria uma perspectiva importante na nossa observação. E o nosso terceiro e último dom, que agora na categoria de poder, né, apóstolo, engajamento, criatividade artística, sabedoria, e a libertação na categoria de poder. Algumas pessoas podem se perguntar, mas pastor, eu não consigo ver o dom da libertação como um dom. Eu acho que todos os cristãos têm poder sobre demônios. Você está certo no que diz respeito a todo cristão tem poder sobre os demônios, para expulsar os demônios. Mas na prática e na experiência, nós percebemos que algumas pessoas têm mais habilidades para discernir espírito, expulsar demônios e perceber atuações demoníacas, não é? Seja de qual origem, né, ou razão, se é uma manifestação demoníaca por uma brecha de pecado, ou porque existe algum tipo de espírito familiar atuando naquela pessoa, né, atrás de uma enfermidade. Perceba que Jesus faz algumas curas, e algumas curas ele não expulsa demônios. Outras pessoas que estão cegas e surdas ou mudas, ele não apenas cura uma cegueira, mas ele expulsa um demônio que estava por detrás, né, dessas enfermidades. Então, pessoas com o dom da libertação, se esse foi um dos seus dons, evidenciados no seu teste, fique muito ligado nessa definição. Essas pessoas, né, com o dom da libertação, elas foram capacitadas pelo Espírito Santo para ajudar pessoas que sofrem com opressões demoníacas, né, e precisam dessa experiência de libertação. Um texto de Lucas 10, versículo 17, que os 72 discípulos voltam alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Então perceba, irmãos, que aqui é uma experiência de 72 apóstolos, né? E que essa pode ser uma experiência universal do cristão. Ou seja, todos os cristãos podem ter experiência com libertação. No entanto, alguns desenvolvem essa habilidade mais do que outros, tá? Pastor, como é que eu faço, então, para desenvolver esse meu ministério? Bem, você pode entrar em um ministério conectado a esse dom. Ministérios de libertação, ministérios de evangelismo, né? Trabalho com marginalizados, trabalhos de aconselhamento. Isso também é muito importante, porque dentro de um aconselhamento você consegue ter muitas percepções espirituais a respeito da pessoa que está sendo aconselhada. Agora, uma segunda dica, né, além de participar desses ministérios, uma segunda dica para quem se sente chamado para libertar as pessoas oprimidas é pedir ao Senhor o dom de discernimento de espírito. Falaremos sobre ele, né, mais para frente, mas é fundamental para um libertador, né, para alguém que tem o dom da libertação, conseguir discernir se algo é do homem, não é da carne, não é de Deus ou é de demônios. Então esse discernimento de espírito é fundamental. Se você tem esse dom de libertação, o conselho que eu te dou se envolva com quem também tem, esse é um conselho geral, né? Mergulhe dentro de ministérios de intercessão, de libertação, de aconselhamento, busque de Deus o dom de discernimento de espírito e aprenda a perceber sintomas de opressão.
não é? Então, às vezes, você entra numa determinada casa e você vai ter uma impressão interna a respeito daquela casa, daquele ambiente, daquela família, daquele casal, daquela criança. De repente, você vai fazer uma visita para um enfermo e ali você percebe uma opressão espiritual. Então, você precisa aprender a desenvolver, né, essa percepção de sintomas de opressão maligna e teste. Ou seja, se você perceber uma opressão maligna ali, a única forma de você saber se essa impressão de fato foi do Senhor é testar. E testar de que forma? Chame os que estão na casa para orar. Eu te aconselho que no primeiro momento, não saia dizendo que você viu demônios ou que você percebeu uma opressão maligna. Você está, possivelmente, desenvolvendo esse dom e você ainda está testando, não é? Essa capacidade de discernir o ambiente. Então, todas as vezes que você sentir ou perceber algum sintoma de opressão, teste isso orando. Chame a família, chame a pessoa, pergunte se você pode orar por ela, né? Faça uma oração de libertação e você vai ver Deus confirmando este dom na sua vida. Então, criatividade, o dom de criatividade artística, o dom de apóstolo e o dom de libertação. Esses foram os nossos dons essa semana. Deus te abençoe e até a próxima aula.